Falamos agora sobre a agenda dos candidatos a presidente nesta segunda-feira. Lula continuou em São Paulo e fez uma caminhada na zona leste da capital pela manhã. Ele esteve ao lado do vice Geraldo Alckmin e também do candidato ao governo do estado, Fernando Haddad. Nessa tarde, Lula se encontrou com religiosos, mas tem um outro evento importante da campanha nesta noite em que Lula não vai estar. É a Tainá Falcão que nos traz essas informações ao vivo. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite. Eu estou terminando de ouvir aqui as palavras do ex-presidente Lula. Ele recebeu padres e freiras nesse encontro de religiosos que reuniu 200 pessoas. Segundo a campanha, foi um encontro pedido pelos religiosos. Essas pessoas que estão aqui, Márcio, para a gente entender, são pessoas que já fazem parte de grupos que endossam candidaturas mais ligadas à esquerda, já se posicionaram contra o presidente Jair Bolsonaro recentemente em nota. São padres da caminhada, são grupos, né? Padres da caminhada e padres contra o fascismo. O que eu destaco da fala do ex-presidente nesse momento, ele falando muito sobre a situação de ódio em que vive o país, polarização, fala que em 70 anos nunca tinha vivido situação como essa, vivendo um país com tanto ódio. Fala dos ataques a padres, a religiosos, padres sendo atacados por pregarem contra a fome. Agora, recentemente, ouvi ele falando também, fazendo uma comparação com a ditadura militar, dizendo que a situação contra a esquerda é pior que 1964. Daqui a pouco a gente vai ter uma coletiva de imprensa para poder abordar outros temas. Mais cedo, como você citou, Márcio, ele teve nessa caminhada, o que já está acontecendo na agenda dele, caminhadas ao lado de Haddad, com foco muito grande em São Paulo. E a gente esperava a participação da Simone Tebet, né, que declarou apoio recente ao ex-presidente nesse evento de hoje. Seria o evento de abertura, de participação dela, mas ela tem uma outra agenda. Nós já noticiamos agora mais cedo no 360, que é uma agenda com Marina Silva, com Armínio Fraga, com nomes importantes do empresariado e do mercado. São 750 convidados. A organização espera a presença de 200 a 300 pessoas que vão conversar com essas lideranças que hoje apoiam a candidatura de Lula sobre o porquê votar no ex-presidente Lula e não no presidente Jair Bolsonaro. Esse deve ser o tom. Eles devem abordar temas como democracia, economia e, claro, meio ambiente. Márcio. Muito obrigado, Tainá Falcão, que falou com a gente ao vivo aqui de São Paulo. No comício que fez nessa manhã, numa comunidade na zona leste da capital paulista, Lula pediu para que os apoiadores não aceitem provocações de bolsonaristas e que evitem brigas. Eu só queria pedir para que cada um de vocês, até o dia 30, não aceitasse nenhuma provocação, não aceitasse provocação de bolsonarista. Se vocês encontrarem um bolsonarista nervoso, vocês perguntem para ele qual é a obra que Bolsonaro fez em São Paulo. Qual é a obra? E se ele estiver muito nervoso, ao invés de brigar, não brigue, vão para casa, manda ele morder a própria língua dele, que ele vai saber o que é bom. A carta que a campanha de Lula prepara com acenos aos eleitores evangélicos continua indefinida. A apuração da nossa âncora do CNN 360, Daniela Lima, indica que Lula defende que nunca misturou política e religião e, por isso, não deveria lançar o documento. A ideia da carta seria manter um posicionamento em relação a pautas caras ao segmento e ser um contra-ataque às fake news divulgadas por apoiadores do presidente Bolsonaro sobre, por exemplo, o fechamento de igrejas. O apoio de evangélicos a Lula tem sido bem menor em relação ao que recebe Jair Bolsonaro. A pesquisa Datafolha mostra que o atual presidente tem 65% de apoio desse eleitorado contra 31% de Lula. Eu começo com você, Felipe, perguntando especificamente sobre isso antes de falar sobre o dia de campanha. Lula vai assinar ou não essa carta? A previsão é que ele fizesse essa divulgação no sábado. Não aconteceu. Será que ainda vem? Faltam 2 semanas para o segundo turno. Que novela, né, Márcio? Mas eu entendo que o Lula queira manter esse discurso de que ele não explora a fé alheia enquanto Jair Bolsonaro faz isso. Ao mesmo tempo em que isso continua no radar do PT para o caso, para a eventualidade de o Lula realmente precisar disso. Eu imagino que ele esteja segurando isso até um último momento para poder servir de contraponto a esse comportamento que a gente viu, por exemplo, no dia de Aparecida, o Bolsonaro tendo, quando na verdade ele tentou ali buscar um apoio católico e sofreu alguma resistência, porque há uma diferença das igrejas católicas para as igrejas evangélicas, onde Jair Bolsonaro faz mais a sua propaganda de campanha. Então, na igreja católica existe uma hierarquia, existe o Papa, o cardeal, o arcebispo,
o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando, estava lá, deu vários recados, deu parabéns para aqueles fiéis que estavam indo ali, não para pedir voto, mas para venerar ali a padroeira, e houve todos aquela vaia, aquela hostilidade à imprensa, etc., enquanto existe uma autonomia nas igrejas evangélicas, onde Jair Bolsonaro tem uma relação direta com os pastores e faz ali o seu discurso como ele quer. Então, o Lula quer se distanciar dessa percepção. É claro que não é verdade, historicamente, que ele nunca misturou isso. Ele teve quem misturasse para ele. Os petistas já tiveram cargos em órgãos como a própria CNBB, como o CONIC. O Lula mesmo falou, já citei aqui outro dia, no documentário do João Moreira Salles, a respeito do domínio do PT sobre a base da Igreja Católica. Você tem vários teólogos da libertação, que muitas vezes a teologia da libertação é criticada no campo da direita como uma leitura do Evangelho sob o prisma da luta de classes, mas muitos desses teólogos são aliados históricos do PT, então sempre houve ali uma presença do petismo nessas bases, seguindo ali um pouco da revolução cultural proposta pelo ideólogo italiano Antonio Gramsci, de infiltração de militantes em centros disseminadores de ideia da sociedade. Só que o Lula, ele evita fazer um movimento mais incisivo, mais pesado nesse sentido. Ele deixa que os outros façam para ele. Como Jair Bolsonaro ficou muito caricatural nesse movimento, ele tenta estabelecer esse contraponto, mas mantém a carta na manga para o caso de necessidade. Obrigado, Felipe. A gente já falou bastante sobre a questão da religião e essa mistura que está acontecendo nesta eleição, particularmente entre os candidatos, mas é importante ter a Sila aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco melhor. Ajuda ou atrapalha citar a religião e lidar tanto com ela numa campanha eleitoral, Sila? Olha, eu entendo que essa é uma pauta do presidente Bolsonaro, é uma pauta que ele já usou em 2018 e que ele vem usando agora, até porque ele perdeu parte desse apoio por causa da crise econômica, porque muitos evangélicos pentecostais e neopentecostais, que são a base desse apoio, são também pessoas de classe D que sofreram muito com o problema econômico. Então, ele precisou fazer esse movimento para reconquistar esse voto. Ele trouxe a primeira-dama, Michele, para ir às igrejas, e ela fez isso muito rápido, né? Até porque essas igrejas que eu citei são muito organizadas em termos de grupos de WhatsApp, disseminam conteúdos, então funciona. Agora, a religião já foi usada em outras campanhas, né? De 2010, por exemplo, que eu citei aqui, né? A questão do aborto, enfim, foi completamente, tomou ali a campanha, mas não resolveu, né? Eu acho que não é uma questão central numa campanha no Brasil, esse não é um assunto que esteja em risco, não é? Então, acho absolutamente uma pauta paralela que está tomando conta da campanha e talvez a campanha do PT está perdendo essa agenda e tendo que entrar nela. Agora, o que eu entendo dessa carta é um esforço ali da campanha do PT nesse segundo turno de não perder nada, né? Eles estão cuidando de todas as frentes para, quando chegar lá na frente, dizer, não, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu não deixei de fazer nada, porque acho que não tem um conforto ali em fazer isso, né, em fazer uma carta específica para os evangélicos, mas acho que eles levam em consideração por conta disso. Tem uma coisa, Márcio, concordando com a Sila e talvez colocando alguns outros elementos. Uma coisa é a discussão religiosa do ponto de vista da temática de costumes. A gente sabe que a temática de costumes é talvez a única que possibilite o presidente Bolsonaro se aproximar um pouco mais da classe D e E, que é a camada da população em que o Lula dispara. Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto da organicidade. Imagine os templos como diretórios partidários, ou como grêmios estudantis, e diretórios que estão reunidos na véspera e na manhã da eleição, e que recebem uma determinada orientação para um voto. Então, independente da questão se defende A, defende B, são temáticas importantes e tudo mais, mas objetivamente são eleitores que têm confiança num determinado cabo eleitoral. Muitas vezes é o pastor, outras vezes é o padre, outras vezes é o técnico de futebol, ok? E que vai estar se reunindo com essas pessoas na véspera de decidir o voto. Então, quando você passa a enxergar a religião do ponto de vista da organicidade, do papel de boca de urna efetiva que ela tem para o dia da eleição, a gente vê que a discussão em si de costume se relativiza um pouco. Não estou dizendo que não é importante.
O Bolsonaro nada de braçada nisso e a campanha do PT errou ao colocar na televisão o tema de costumes, que é fazer com que jogue no campo do adversário. Mas o que nós estamos dizendo é, talvez o caminho seja, não deixe ninguém decidir o seu voto por você, se você fosse da campanha do Lula. Muito mais do que uma discussão de... Quando você tem que explicar se você defende ou não defende, você já perdeu. Já perdeu. É igual tentar... Não, eu roubei, mas não foi bem assim. Amigo, roubou. Renato, mas tem determinados pontos que você não pode deixar sem resposta. Se ele está sendo acusado de defender o aborto, se ele deixar sem resposta, é pior. Se ele está sendo acusado de ser corrupto, se ele deixar sem resposta, é pior. No caso dos evangélicos, pelo menos as apurações que eu tenho, acho que batem com o Caio, tem muita gente no entorno dele que defende que ele faça essa carta, até com um escudo, com uma defesa, muitas pessoas moderadas ali no entorno dele, e a resistência é dele mesmo, Lula, pessoal. Mas ele não quer fazer. Mas, Raquel, vamos lá. Se eu fosse marqueteiro, eu ia falar para ele fazer carta também, não é disso que a gente está discutindo. O que nós estamos falando é que a força tem muito mais a ver com a organicidade, que é um elemento que muitas vezes não entra nas análises, da forma que poderiam entrar, do que só a discussão dos valores em si, que obviamente tem que ser feitas. Renato, eu já falei algumas vezes aqui, eu penso que a força do Bolsonaro nos evangélicos é uma questão de identidade. Não é porque os templos são cartórios eleitorais, ou como, eu entendi que você não falou isso. Por favor. Mas você sugere e achei legal, porque provoca uma reflexão, pelo menos em mim provocou. É uma identidade com o governo todo. A questão do evangélico não é de agora, não é da campanha. Mas Bolsonaro, meio de certa maneira, ele, entre aspas, assim, mas ele cobra uma fatura, vamos dizer, porque tem 4 anos de um governo, né, que indicou o André Mendonça para o Supremo, para ficar em um exemplo, de um governo que privilegiou agendas evangélicas nos costumes e, volto a falar, em questões fiscais, de Receita Federal e administrativas, né, dos interesses das igrejas enquanto, vamos dizer, quem elegeu questão jurídica. Quem elegeu o Crivella? Eu estou falando, a pauta dos evangélicos... Mas é uma identidade desse eleitor. Como tinha com Lula, em cima da teologia da prosperidade. Mas perdeu. E o Bolsonaro capturou essa identidade. Mas ninguém está discutindo isso. Obviamente que tem uma questão identitária. Mas aí, aonde que está a bola do jogo? Você está discutindo economia, teologia da prosperidade e crescimento, ou você está decidindo costumes. Por isso que ele sempre disse que, para o Lula, levar o jogo para o terreno dos costumes era um tiro no pé. Mas sabe o que mais me chama atenção agora? É como essa questão política toda estava em volta dos evangélicos e como ela migrou para os católicos, que não estava em questão, excelente, né? A gente a gente nem pensa num voto católico. Agora a gente está tendo ataques a bispos. A gente teve o ataque recente ao arcebispo por estar vestido de vermelho. Tom de Luxemburgo. Exato. Você tem disseminados assim, vários vídeos na internet de padres sendo hostilizados em meio a pregações. Não, o senhor está pregando a favor do Lula. Quando nem Lula foi citado, pela interpretação se faz a pregação. Era isso. Exato. Assim, e a gente sabe, né, que... às vezes na igreja, quando você frequenta a igreja, existe às vezes um tom ou outro de um padre que vai numa direção ou outra. A Igreja Católica está até recomendando aos padres que não vão nessa direção, mas acaba não acontecendo. Eles acabam tendo suas preferências políticas e acabam expondo. Mas a Igreja Católica está entrando no meio desse debate político e eu acho que não é por acaso, porque ela acaba tendo uma competição por esses fiéis. Não, mas aí com os o 12 de outubro é crucial, né? É um turning point, aí é uma virada na campanha, né? Tudo que aconteceu em Aparecida, exato, né? Se não tivesse tido... Eu sinto que o Bolsonaro forçou ele avançou o sinal ali no dia 12 de outubro. E ali, poxa, o maior santuário do país, um dos maiores do mundo, né? A padroeira do Brasil. Ele trouxe os católicos para o jogo. Exatamente. Então, mas eu tenho muita dúvida se isso se vira contra ele, se é ruim para ele ou não. Realmente não sei. Mas avaliar. A avaliação da campanha foi que o 12 de outubro não foi positivo. Não. Da campanha do Bolsonaro. Aliás, a semana passada inteira foi uma campanha negativa. Depois a gente vai falar do debate aqui. Sim. Que ele conseguiu, de alguma maneira, virar
ontem à noite ali, ou restabelecer. Mas a gente vai... Não vou te atropelar. Não, o Márcio vai ficar bravo, Caio. Não, mas vamos continuar só falando desse dia do Lula, porque se ainda existe essa dúvida se a carta a Carta aos Evangélicos vai ser publicada ou não, uma coisa certa é a força que Simone Tebet parece estar ganhando nessa campanha. E eu queria pegar com você, Raquel, detalhes desse encontro dessa noite. O que vai acontecer lá? Qual o objetivo desse jantar? E que, de novo, Lula não vai estar presente. Aí, acho que nem era essa a ideia. Sim. É mais um dos eventos solos da Simone, né? Para que ela se apresente. É quase como se a Simone ainda estivesse em campanha, né? Engraçado isso. Ela tem uma agenda toda própria e todas as postagens dela, ela fala: sou Simone, voto Lula. Então, é esse processo de convencimento desse eleitorado dela de que, olha, por enquanto, vocês não precisam concordar com o PT, mas votem no Lula, por enquanto. E ali é exatamente isso, porque você vai reunir Armínio, que não pode ser, embora tem gente que discorde, mas na minha avaliação não pode ser acusado de ser petista, Marina Silva, que já... Comunista, sim. Enfim, eu não compartilho da teoria dos banqueiros comunistas, eu acho que são coisas irreconciliáveis em termos lógicos, mas... Você tem Armínio, você tem Marina Silva, que estava brigada com o PT e retorna, e a própria Simone Tebet, que fez muitas críticas ao Lula. E a ideia é que eles compartilham com essa elite, porque estamos falando da casa do Cândido Bracher, né? Um dos donos do Itaú Unibanco, só o maior banco privado do país, para que eles compartilhem com essa elite o porquê de, pela primeira vez, apertar o 13 e votar no PT. Então, é parte deste processo de convencimento. O que você está rindo? Lá vem ele. Imaginando o Armínio votando lá, apertando 13. Foi só uma... acho que mais difícil é pro Moedo, vai. Não, ele disse para mim, o João me disse que ele ia pensar na pandemia e ia respirar e apertar o 13 na urna. Vocês fazem igual a gente, quando leva os filhos, eu levei os meus para votar, né? Tem um de 11 e uma de 3. Eu também. Que apertaram, mas só uma coisinha rápida aqui. A Raquel nos destacou tanto que essa vai ser quase que uma carreira solo de Simone nesta campanha, mas o Yuri Pita nos trouxe uma informação que Lula e Simone podem subir ao palanque juntos pela primeira vez nesta semana. Um ato está previsto para acontecer nas ruas de Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Não por acaso Minas Gerais. Mas olha o tempo que já tem, hein, Márcio? Desde que ela anunciou o apoio até ela ir para a rua com ele. Mas metade do segundo turno. Exato. A ideia é ao mínimo isso daí, é estratégico. Mas eu considero que esse trabalho que eles estão fazendo de trazer as pessoas que não são nem de um lado nem de outro para conversar, muito interessante. A Tabata Amaral está fazendo isso, fez também uma live com o próprio Armínio. Eu acho que são pessoas que não são petistas e que estão trazendo outras pessoas para conversar, dizendo não, o momento precisa... disso, né? Você não precisa ser petista, você pode ser oposição no próximo governo, mas eu estou nessa posição de centro. A Marta Suplicy começou muito isso, né? Falando em frente democrática, então tem um movimento aí que eu vejo muito aqui em São Paulo, evidentemente, né? Acontecendo nesse sentido e que é muito interessante para a campanha do Lula.